Olá, humanos, eu sou o Dino. Você tem a sua cidade e rala todo dia para arrumar, sofre com isso, se desespera. Que tal se além de eu te ensinar como fazer uma boa arrumação, você ter várias opções de cidade para escolher? O primeiro vídeo sobre a arrumação da cidade foi um sucesso e através dele o povo clamou pela continuação, dessa vez usando o Foi Helper. Não sabe o que é isso? É uma extensão disponível para Chrome, Edge, Firefox e Opera que te permite fazer muitas coisas dentro do jogo. Para entender melhor, eu sugiro que você confira depois um link que eu deixei aqui na descrição com uma explicação melhor sobre como instalar e fazer funcionar. E olha só, não funciona para celular, mas mesmo que você só jogue por dispositivo móvel, vale a pena fazer um registro no site do Foi Helper para usar futuramente. Continue assistindo e você vai entender melhor. Antes de explicar como a arrumação pelo Foi Helper funciona, vamos recapitular alguns conceitos básicos e muito importantes do primeiro vídeo sobre arrumação. Senão você vai usar a ferramenta nova, mas vai continuar fazendo besteira. A prefeitura no canto da cidade, ruas não se conectam e sempre terminam com algum edifício, só tenha na cidade edifícios com nível máximo, os maiores edifícios ficam nos arredores da cidade, os edifícios sempre são ligados através da lateral mais curta. Agora sim, vamos para o passo a passo com o Foi Helper. A ferramenta não fica dentro do jogo e nem na extensão. Enquanto o jogo estiver aberto e com a extensão do Foi Helper ativa, vá para Configurações e na aba About, clique em Version. Em seguida, copie a numeração que aparece ao lado de ID do jogador. Depois disso, você vai abrir uma nova aba e digitar foi-helper.com. Nesse site, você vai para Login e em seguida vai criar uma conta no botão Register. O nome de usuário e a senha não são os usados no jogo, mas você pode simplesmente colocar o que já tem usado no jogo. Enfim, não se esqueça de mudar a sua bandeira para a do Brasil ou para o mundo onde você joga e eu sugiro que você marque a opção Stay Logged In para não precisar logar toda vez que voltar ao site. Feito tudo isso, você pode, enfim, fechar o site. Dentro do jogo você ainda vai precisar fazer uma coisinha para fazer tudo dar certo. Agora sim, na extensão Foi Helper, clique em Mapa da Cidade e observe o botão no canto superior direito chamado Mostrar Caixa de Envio. Selecione Enviar e enquanto aparecer a mensagem, dessa vez no canto inferior direito, você vai ver o link para o site do Foi Helper. Clique nele. Você vai ser direcionado novamente ao site. Finalmente é hora de clicar em Tools e depois em City Planner, mas lembre-se que isso vai fazer a edição da cidade por onde você enviou os seus dados. Se for num servidor diferente, o que você deve fazer é clicar no seu avatar e selecionar outro mundo, como Avahal, Brisgard, Sirgard, etc. É necessário enviar os dados em cada um dos mundos para poder fazer essa edição. Se tudo tiver dado certo, você vai poder clicar em New City e então Main City. Finalmente vai ser aberta uma nova tela com a sua cidade toda em 2D. Para ir de um lado para o outro, você pode usar o botão do meio do mouse e as setas do seu teclado. Não clique nos edifícios para arrastar, como você faria no jogo, porque isso na verdade vai mudar a posição deles. Você com certeza reparou que está tudo em inglês. Essa é a parte meio chatinha. Existem algumas línguas disponíveis, mas não o português. Para te ajudar então, abra o link do Wiki Internacional do jogo, conforme eu já deixei na descrição para vocês, e daí você vai poder ver a imagem dos edifícios para ter certeza de que está escolhendo o correto. Outra desvantagem é que ele não é dinâmico. Você precisa arrastar edifício por edifício para poder movimentar as coisas de lugar, inclusive rua por rua. Aliás, se a sua cidade for enorme, ela pode simplesmente não caber na tela. Nesse caso, eu acredito que a melhor solução seja diminuir um pouco o zoom. Basta segurar Ctrl e apertar algumas vezes no botão menos. Se exagerar, clique em Ctrl mais uma vez e depois em mais. Ou você pode simplesmente clicar nas configurações do seu navegador e ajustar o zoom por ali. Vamos deixar as desvantagens de lado porque as vantagens são ótimas. Dentro do jogo você não pode fazer simulações enquanto arruma sua cidade.
Aqui, no entanto, você pode adicionar edifícios que ainda não possuem a sua cidade usando o botão Add Element e escrevendo o nome dele. Depois que você clica em Remove Buildings, todos os seus edifícios vão para a coluna da esquerda. A partir de então, dá para fazer uma filtragem do que você vai selecionar com o botão Filter, escolhendo o que você vai mexer pelo tipo ou pelas dimensões. Outra coisa bem legal é que você pode ainda clicar em PDF Download ou PNG Download para gerar uma imagem da sua cidade e assim repassar para outras pessoas, ou até para imprimir e rabiscar à vontade. E ainda assim você não quer mexer em tudo de novo, basta salvar com My Save as New City, dar um nome qualquer e então clicar em Overview para ver todos os seus projetos salvos. Clicando no botão verde, você retorna ao ponto onde parou. Clicando no vermelho, você joga seu projeto fora. Assim, você pode planejar vários modelos diferentes para a sua cidade para entender qual é o que melhor atende você. Nada disso é possível com a extensão dentro do jogo. Agora vem a segunda parte desse vídeo e eu preciso dizer para você isso. Se você ainda não participa do nosso canal no WhatsApp, clica correndo no link que também está na descrição do vídeo, porque quem já é membro foi convidado para ter a cidade comentada aqui e agora. Muita gente mesmo mandou fotos das cidades e eu vou dizer quais alterações eu faria para que elas fiquem ainda melhores. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a orientação que eu dou em cada análise. Isso daqui é o mapa da cidade em 2D, só que a cidade é vista desta maneira. Portanto, o que estava em cima tem agora essa orientação, o que estava embaixo tem essa aqui, esta aqui é a parte da esquerda e aqui nós vemos a parte da direita. O primeiro da lista é Johnny, do BR10. Aqui nós temos uma cidade com boa relação de edifícios e todos em nível máximo, além de grandes edifícios realmente úteis para avançar no jogo. Porém, essa cidade me lembrou de cara um traçado de Fórmula 1, porque na parte de cima dá para ver claramente um grande S do Senna. Seria melhor se o formato das ruas fosse não um S, mas uma letra E. Para fazer isso, a prefeitura não pode ficar no cantinho da cidade. Assim se perde espaço precioso em volta dela. E justamente por causa dessa nítida dificuldade em arrumar a cidade por causa da posição inicial da prefeitura, dá para ver várias coisas que precisam de ajuste, como decoração tocando estrada, que é o caso da Caverna da Caveira, bosques da grelha e também vários trigais, um monte de edifícios sendo ligados pela lateral mais larga, como é o caso do Laboratório de Monstruosidades e também várias estátuas de honra. E outra coisa muito urgente é que edifícios muito grandes estão no meio da cidade, como a chocolateria, os tesouros olímpicos, Cabo Canaveral e Exército de Terracota, porque assim eles acabam tocando mais ruas que o necessário. Coisas proporcionalmente menores que eles é que estão no canto, como 2 Expresso do Carvão, e por causa disso eles acabam tocando ruas diferentes 2 vezes. A solução para essa cidade é fazer uma rearrumação do zero. É necessário trazer a prefeitura um pouco para o lado e assim colocar em volta dela coisas que permitam que ela chegue entre 2 e 3 casas para a direita. Assim dá para subir as ruas verticalmente, fazer uma formação de pente, colocando na lateral esquerda e também abaixo os edifícios maiores, logo à direita edifícios pequenos que tenham a lateral menor na esquerda, como é o caso das Torres dos Horrores e Guarites do Quebra-Nozes, e, finalmente, fazer as ligações numa direção só até a direita da cidade, deixando a segunda parte dos maiores edifícios desse outro lado. Também mandou uma foto da cidade o Leto, do BR11. Esse jogador, pelo visto, entende como funciona uma arrumação e levou em consideração bastante das coisas que eu comentei no início desse vídeo. Só que chega um determinado momento que, mesmo quando a gente entende, fica complicado melhorar. Pela foto não é muito fácil perceber, mas se vocês olharem com atenção em volta da prefeitura, ele liga com 2 estradas diferentes 2 edifícios grandes, que são o Chateau Frontenac e também a Catedral de Aachen. Além disso, existe uma caserna perto da prefeitura não construída, mas ligada por estrada. Dá para ganhar espaço nessa cidade, primeiro, com as Torres dos Horrores que tocam as estruturas de cárceres, porque se ele suspender a torre de cima e abaixar a de baixo, dá para conectar as extremidades de cárceres do mesmo jeito
e já se economizam ruas. Depois disso, dá para botar a caserna em qualquer lugar nos arredores da cidade sem estrada e o espaço que se ganha pode ser usado para subir edifícios pequenos, como algumas abóboras saltitantes. Aliás, eu me viro na minha cidade com apenas 5 edifícios de produção 3x2. Então eu acho que ele pode sobreviver numa boa sem os ferreiros. Com todo esse espaço ganho, daria finalmente para colocar o Chateau e Aachen em alguma extremidade e então colocar 2 edifícios pequenos no lugar de cada um deles, como as estátuas de honra no canto superior direito da cidade. Assim, até se resolveria o problema de algumas ruas tocando as estátuas sem terem uma finalização. Dá para perceber que algumas ruas não terminam em lugar nenhum. A depender do nível de arrumação que ele consiga fazer, talvez dê para finalmente ligar Rimed pela lateral menor. O que precisa melhorar com toda certeza é a ordem das expansões da cidade, porque está bem longe de ser um quadrado. Quanto menos quadrada, mais difícil de arrumar a cidade. Adivinhem quem me mandou essa cidade? O capeta em pessoa! Essa é a cidade de Hades do BR1. Então é melhor não desobedecer, né? Bom, eu achei bem interessante ter recebido essa foto porque é uma cidade secundária. Se você não souber o que é isso, eu explico. É um modelo de cidade que se concentra em ajudar a sua cidade principal. Diamantes são recursos compartilhados entre mundos e os poços dos desejos podem fornecer. Então ele nitidamente está querendo concentrar poços nessa cidade. Falando agora sobre como arrumar, algumas coisas vocês já sabem, então eu vou só dar uma pincelada. Prefeitura não fica no canto, edifícios sempre completos, ligações sempre pelas laterais menores e, depois que você tiver Alcatraz na cidade, não precisa mais ter nenhuma caserna construída e muito menos ligada por rua. Para piorar a situação do nosso querido Coisa Ruim, dá para ver 2 edifícios de produção que exigem estrada dupla logo ao lado da prefeitura. Se existem vários ferreiros no canto inferior da cidade, então na certa ele não precisa manter nada do que está montado e ligado por rua dupla. Isso já faz com que ele ganhe muito espaço. E como o diabo é ladrão e quer tudo para si, eu vou dar a dica de ouro. Toda cidade secundária precisa ter ruas horizontais, não verticais. Hoje ele tem só um ou outro pequeno poço dos desejos, mas quando ele finalmente conseguir ter mais poços e diminuir o tamanho deles, as estradas horizontais vão tocar as partes menores dos poços e assim ele vai ganhar mais espaço para ter mais poço ainda. A mesma coisa serve para a Fonte da Juventude. Em relação ao labirinto de topiaria, ele não tem redutor, mas já tem a parte superior e também a inferior como mais curtas, então seguem o mesmo raciocínio. Como eu já falei aqui pelo canal uma vez, os edifícios que não são grandes edifícios e que podem dar diamantes são o Poço dos Desejos, a Fonte da Juventude, o Labirinto de Topiaria e também o Ninho do Corvo. Boa sorte, cão! Vamos deixar as profundezas para trás e dar uma olhada agora na cidade de Gladiadora 380, que mandou foto do BR9. Aqui a gente vê um problema que atazana a vida de muita gente: edifícios com conexões. Como arrumar a cidade sem gastar rua desnecessariamente com essas conexões? Elas funcionam como decoração, por isso não precisam de estrada. Nossa jogadora tem sequências enormes de Caminho da Vitória, Ancoradora do Capitão, Vagões, Jardins Iridescentes e algumas partes ligadas ao vinhedo de terracota também. Eu tenho certeza que ela só por seguir as dicas anteriores já ganha muito espaço quando, por exemplo, tirar a prefeitura do canto, ligar Alcatraz com menor estrada e colocar os edifícios maiores nos arredores, assim como outras pequenas coisas. Mas eu vou me concentrar mesmo nesses anexos. O raciocínio dela começou certo ali no canto inferior esquerdo, quando ela ligou a estátua de honra por uma rua só. É assim que tem que ser com todas as bases. Felizmente no jogo, não existe até hoje nenhum edifício que tenha anexos da direita para a esquerda. Para os outros, você precisa fazer o seguinte: se o anexo for da esquerda para a direita, a rua deve ser ligada numa área da esquerda.
como é o caso do esconderijo do pirata. Se o anexo for de cima para baixo, a rua deve ser ligada numa área de cima. E se o anexo for de baixo para cima, como é o caso do Expresso do Carvão, a rua deve ser ligada numa área de baixo. Então a minha sugestão é: deixe a cidade só com a prefeitura, só para começar, e logo em seguida organiza o Esconderijo do Pirata, depois o Vinhedo de Terracota, depois a Estátua de Honra, depois o Expresso do Carvão e depois a Cidadela do Elefante, para só então começar a colocar outros edifícios na cidade. É fácil? Com certeza que não, mas não é impossível. A minha opinião é que o anexo precisa ser muito importante para justificar que ele esteja na cidade. Então, quando essa cidade aí estiver mais evoluída, na minha opinião, vale a pena começar tirando os caminhos da Vitória, seguidos pelos vagões, seguidos pelos jardins. Assim, todos os anexos vão estar numa direção só e a arrumação vai ficar mais simples. Uma situação que tem se tornado comum depois dos eventos com muitos edifícios bons, mas que consomem muita felicidade, é o exemplo da cidade de Rufus, do BR-8. Rufus não é o cachorro do Dennis, o Pimentinha? Enfim, ele tem um monte de boutiques dos terrores do monstruário e está em Marte da era espacial. Nessa era, cada boutique fornece quase 8 mil de população e pode chegar a quase 10.500. População demais pode se tornar um problema porque quando ela aumenta, a felicidade precisa aumentar proporcionalmente. Senão, você começa a perder moedas, mantimentos e produção em geral, até mesmo pontos de combate. Depois que ele fizer as ligações dos edifícios pelo lado certo, desconectar a caserna da estrada e outras pequenas coisas, ele vai ter espaço para finalmente fazer os ajustes necessários. Se o maior problema for realmente felicidade, eu deixaria de investir em edifícios de população e de felicidade negativa nos próximos eventos. E para isso eu posso deixar guardados um tempinho no inventário. E eu também construiria edifícios que rendam felicidade nos espaços vazios. Já que a cidade dele é muito voltada para o combate, dá para perceber isso claramente por causa da presença da Torre dos Campeões, que só é concedida aos vencedores da CBG, ele na certa faz também a expedição. Pelas minhas pesquisas, eu desconfio que o edifício mais eficiente em termos de felicidade e que ainda rende defesa é o Portão do Deus Sol, no nível 2, que em Marte rende aproximadamente 4.250 de felicidade. Para descobrir quanto de felicidade você precisa para chegar ao equilíbrio, você deve multiplicar a sua população total por 1.4. Se eu levar em consideração na cidade dele apenas as boutiques, me parece que ele tem 24. Multiplicando 24 por 8.000 de população, o total dá aproximadamente 192 mil. Multiplicando esse número por 1.4, ele precisa em torno de 268 mil de felicidade só para suprir isso. Um portão do Deus Sol motivado dá 8.500 de felicidade, aproximadamente. Então ele precisaria de 32 deles. Como ele deve fazer a expedição há muito tempo, talvez ele já tenha isso tudo no inventário. Paralelamente, renovam-se as estradas, aumenta-se o nível de alcatraz, investe em edifícios que deem felicidade, etc. Na cidade de Luizão, nosso amigo lusitano do PT1, nós vemos um problema de apego. Aqui no Brasil, meu caro, existe um site que é muito famoso e a gente anuncia nele para vender coisas antigas que não nos interessam mais. Só não vou fazer propaganda aqui porque não estão me pagando nada para isso. De qualquer jeito, Luizão já deve estar no futuro virtual, como dá para perceber pela prefeitura dele. Mas ele ainda tem na cidade coisas como o Farol de Alexandria, a Basílica de Santa Sofia e até mesmo a Catedral de São Basílio. E como essa me parece ser a cidade principal dele, eu também descartaria a Torre da Trégua. Eu sei que muita gente eleva seus grandes edifícios até níveis bem altos e depois fica com pena de jogar fora, mas não pode ser de outro jeito.
tem que jogar fora. Aproveito para dizer uma outra coisa sobre essa cidade. As partes do celeiro funcionam sem ele e funcionam melhor quando estão num canto da cidade sem estradas ao redor, mesmo quando existirem outras coisas que precisem de estrada. Então, fica de olho nisso, meu caro. E eu não posso deixar de comentar que edifício no chão precisa estar completo. Na lateral direita a gente vê a Vila do Governador incompleta, por exemplo. Outro detalhe é a fábrica de tintura, que em Portugal é chamada de corante. É melhor pegar no próprio mercado, mas como o jogador tem a Torre da Trégua, por que não polir e motivar de propósito alguns jogadores da era mais básica? Assim dá para conseguir todo o corante que precisar muito mais rapidamente. Eu não sei se a gente vai voltar para o Brasil, mas eu vou dar um pulo ali na Patagônia. Ou seria Patópolis? Bem, essa é a cidade do Pato Louco no BR-11. Se você percebeu a identificação dele ali na rua, a vista tá legal. E o 01, sem dúvidas, é porque o nosso amigo Plumado adora dizer que é líder de Langendorn. Enfim, vamos à análise dessa verdadeira espatódia. Eu tenho uma notícia não muito boa para os inimigos do pato. Isso porque não está muito bem arrumada, então quando ele ajeitar com as minhas dicas, a eficiência pode aumentar bastante. Essa cidade vai servir como uma revisão para a prova e vai vir em formato de bilhete de professor para os alunos que vão para a recuperação. Caro Pato, são os edifícios maiores que ficam ao redor da cidade. Ligue os edifícios sempre pela lateral mais curta. Tire a prefeitura do canto da cidade. Nunca ligue um mesmo edifício por duas ruas diferentes. Não faça encontro de ruas. Numa cidade principal, o Poço dos Desejos é inútil. Nunca ligue uma decoração a uma estrada. E pode tirar a assinatura. Boa sorte na prova. A Aninha a Terrível não é da mesma turma BR-11 do Pato. Ela está numa sala que parece mais aplicada. Aí nós vemos o BR-8 dela, e pelo visto vai passar por média. Será que merece um 10? Praticamente tudo que eu falei da cidade anterior a gente vê corrigido aqui. Então, o que é que dá para melhorar? Sempre existe algo que dá para ser melhorado, mas no caso dela são detalhes. Experimenta trocar o chateau com outros 2 edifícios que somem o tamanho dele, ou quem sabe até 3. Traga a galáxia azul para a esquerda e assim você vai economizar ruas. Desfaça o encontro de ruas ao redor do Rimed e do Inovação. E um último detalhe que agora é uma novidade neste vídeo. A eficiência da cidade da Aninha não é melhor, porque ela tem muitas ramificações nas ruas que pegam edifícios grandes por 2 lados. O que fazer nessa situação? Uma coisa parecida com a que o Leto fez. Colocar os edifícios pequenos ligados aos cruzamentos. Fazendo isso, ela pode conseguir resolver o problema de ter tantas ruas ligando os palcos das eras na parte superior da cidade, já que talvez consiga espalhar os cercados dos burros pelos cruzamentos. Escolher a última cidade é uma tarefa muito difícil, mas esse pedido de socorro do Wallace Mora com sua cidade no BR-6 me comoveu. O pobre coitado está na Oceânica e tem uma caserna dos tanques flutuantes do futuro construída. Gente, assim não dá, né? Existem alguns buracos na cidade que não dá para entender e existem várias ruas que se fecham como um quadrado. Gente, alguém dá um toque nele, por favor? Wallace, meu velho. Tire já essa prefeitura do canto, joga essa rua dupla fora, mande essa caserna para uma área vazia, feche os buracos na cidade e confira todas as dicas das cidades anteriores. Terminar com 9 cidades dá azar. 9 é o número de vidas do gato lá na América do Norte. E o último evento foi o de Halloween, que tinha gato preto. Então, bora fechar com 10 cidades que é melhor. Eu trouxe para vocês a do Vênus Balanar, do BR-2. Essa é a única cidade da relação que eu praticamente não retocaria. Não existe nenhuma decoração ligada por estrada, 100% dos edifícios estão ligados pelas laterais menores,
Tudo que exige conexão está no canto da cidade, a prefeitura não está no canto e existem estradas saindo pelos 4 lados dela. Não existe um número exagerado de edifícios de produção, quase não dá para ver na foto, mas a caserna está desconectada. Dá para ver que ainda existe espaço ao lado dela para crescer, então talvez ele coloque algumas decorações que dão ataque e defesa. Os edifícios são organizados por dimensões parecidas, respeitando os maiores nas extremidades da cidade, e até as conexões de trigais e séries estão bem arrumadas, aproveitando bem as begônias entre elas. Show de bola! Se fosse para mexer em algo nessa cidade, eu trocaria alguns edifícios que para mim não são muito úteis, como o núcleo de IA. Mas isso é apenas a minha opinião. Não dá para ter certeza, mas talvez esse jogador com o tempo queira trocar alguns edifícios piores por outros melhores no futuro, como os Jardins Checkmate e as Rotundas Botânicas, por Praças dos Vencedores no nível 2, tudo do mesmo tamanho. Eu fui dar uma olhada no Foi Helper para conferir a eficiência da cidade dele e encontrei isso aqui, 108%. Muito bom! Bora fazer o dever de casa, meu povo! Aqui está a minha cidade principal, meu povo, no BR2, se você quiser dar uma olhada na arrumação que eu fiz. Se a gente conferir no Foi Helper, você vai poder ver aí a quantidade de ruas, também a eficiência. Hoje eu estou em 110%. Eu gostaria de saber se você conhece alguém, ou quem sabe até mesmo a sua cidade, com eficiência maior. Manda aí nos comentários. Eu sei que você veio aqui hoje porque está empenhado em arrumar a sua cidade da melhor forma possível e quer ter menos trabalho toda vez que precisar refazer isso. Então você precisa entender como funciona uma boa arrumação. Por isso, não deixa de conferir o vídeo que eu vou deixar aqui na indicação. E eu te garanto que você nunca mais vai ter problema com isso. E eu nem tô te cobrando para te ensinar a arrumar a sua cidade, tá? Embora um super like fosse uma boa. Eu faço isso para que todo mundo se divirta mais e mais jogando. Tá nessa comigo? Então até a próxima semana com mais um super vídeo do canal. Foi assim, é assim que eu jogo Forge of Empires.